LG G7 Think. Aqui está ele. Vocês conferiram há pouco tempo aí que eu fiz um unboxing quando eu recebi esse aparelho e agora finalmente eu estou aqui para trazer as minhas considerações após um bom tempo aí testando este aparelho. Lembrando que esses vídeos eles trazem as considerações gerais a respeito dos testes que eu realizo com estes aparelhos. Se você quiser saber todos os detalhes destes testes num review super completo, acesse o site alendoclicktech.com.br. Lá você vai poder conferir todos os detalhes. E como eu já disse, este é um aparelho que eu queria testar muito, eu estava muito ansioso porque eu admiro, eu gosto muito da linha G da LG, e tanto que um dos meus smartphones que eu tenho até hoje, aliás dois, são o G4, LG G4 e o LG G3. O LG G3 está fora de uso porque a tela acabou se quebrando num acidente, uma queda, aliás várias quedas, mas o LG G4 ainda está totalmente funcional, tanto que está sendo utilizado pelo meu filho. E ele funcionando super bem, com exceção da bateria que depois de quase 4 anos já não é mais a mesma coisa, porém ele tem funcionado perfeitamente bem. Então é uma linha que me agrada e eu estava ansioso para testar. O aparelho foi lançado lá no meio do ano passado aqui no Brasil, demorou bastante para que eu conseguisse pegar. E agora nós vamos conferir aí os pontos positivos e os pontos negativos do LG G7 Think. Eu quero começar falando a respeito do design do aparelho. Uma coisa curiosa é que a LG, até um tempo atrás, ela era reconhecida por trazer inovações em seu design. Isso quer dizer que ela parou de inovar, que o LG G7 Think é feio, tem um design ruim? Não. O design, por sinal, é muito bonito, ele tem um acabamento muito bem feito. Porém, se perdeu um pouco a questão das inovações, como por exemplo, eu acabei de falar do LG G4. O LG G4 ele tinha, por exemplo, uma versão com traseira em couro, que eram belíssimas essas versões. Além disso, existia até aquela geração o Smart Button, que era um botão traseiro que reunia na verdade o botão Power e os botões volumes. Uma coisa que eu gostava muito e que acabou se perdendo com o tempo. Mas esses são apenas exemplos de ousadias que a LG trazia em relação ao seu design e que agora acabou se adaptando muito ao padrão da indústria, e algo que a gente vê que várias empresas têm feito, elas têm convergido a um padrão de design quase que único, e a impressão que dá é que em algum momento os smartphones vão ficar muito parecidos, ou já estão ficando, porque uma traz uma inovação, uma coisa, e as outras começam a adotar, ou não começam a correr atrás para fazer igual, coisa do tipo. Algumas coisas são bacanas, outras nem tanto, e a gente tem aí padrões de design muito parecidos. Um exemplo disso, que chamou muita atenção quando o LG G7 foi anunciado, é o Note, esse entalhe aqui na parte de cima. Aqui ele está bem destacado porque eu coloquei uma moldura aqui colorida em volta dele, e esse entalhe chamou muita atenção quando ele foi anunciado, mas hoje já está tão comum que os aparelhos sejam lançados com o Note em várias formas diferentes, que isso já nem chama tanta atenção. O Moto G7, por exemplo, todos os 4 aparelhos da linha possuem o Note, além de vários outros lançamentos recentes que têm saído por aí já com esse entalhe na tela. Agora, uma sacada muito boa da LG foi permitir que você esconda o Note através das configurações. Se você entrar nas configurações de tela, você vai ter a opção de personalizar, deixar ele como padrão, que é com o Note aparecendo, a tela toda branca e o Note bem destacado, ou personalizar, deixando ele totalmente preto, então ele fica aparecendo uma barra de notificações preta comum. Claro que o Note está aqui, mas ele está disfarçado. Até mesmo um efeito, como eu havia deixado antes, em degradê. Um degradê colorido, esse mais marrom, vinho, coisa do tipo. Então, são efeitos diferentes e uma boa sacada para quem não curtiu a ideia de ter o Note no LG G7 Think. Uma outra coisa interessante que o LG G7 Think traz é esse botão aqui na lateral, a lateral esquerda, que é o botão do Google Assistente, é um botão dedicado para o Google Assistente. Se eu clicar uma vez nesse botão, eu vou acionar o Google Assistente. Se eu clicar e segurar, ele vai permitir que eu fale, converse. Tá vendo aqui? Eu estou falando, ele vai pegando tudo que eu estou falando enquanto o botão está sendo segurado aqui por mim. Se eu soltar, ele vai pegar e enviar tudo isso que eu mandei e vai tentar entender, pesquisar ou fazer o que seja lá o que for com isso.
E se eu clicar 2 vezes nesse botão, ele vai abrir o Google Lens, aquele recurso de câmera do Google que permite que você identifique objetos, documentos, texto, cartões, QR Codes, dentre outras coisas, através da câmera do aparelho, e que já está sendo incorporada aí às câmeras dos principais lançamentos Android mais recentes. A única consideração em relação a esse botão do Google Assistente é que, na minha opinião, ele não é tão útil. Ele é bacana, é interessante, porém o comando de voz, quando você fala OK Google, é muito mais prático para acessar o assistente de voz, o Google Assistant, do que simplesmente você apertar o botão, até porque o botão ele não funciona se a tela estiver bloqueada com senha ou com QR Code ou coisa do tipo. Então acaba diminuindo um pouco a funcionalidade do botão. Seria interessante se a LG desbloqueasse esse botão para que a gente pudesse mapear ele para uma outra função. A empresa já disse que muitos clientes pedem isso e que eles estão estudando trazer isso de repente numa futura atualização. Quem sabe, seria uma ideia bem interessante e traria mais funcionalidades para esse botão. O LG G7 Think possui uma traseira totalmente de vidro. Ela é revestida com a Gorilla Glass 5, então ela traz uma grande resistência na sua traseira, assim, aliás, não só na sua traseira como na sua tela, que também possui a aplicação da Gorilla Glass 5. Inclusive, esse não é o único ponto de resistência que o LG G7 Think traz. Também conta com a certificação IP68, que garante uma resistência à água e à poeira, e conta também com uma certificação militar que é a MIL STD 810G. Essa certificação indica que ele passou por mais de 2 dezenas de testes, que incluem teste de queda, teste de impacto e vários outros testes que garantem que ele é resistente a várias situações extremas. Agora eu quero falar sobre a tela do LG G7 Think. Ele possui uma tela de 6,9 polegadas IPS com uma resolução Quad HD Plus de 3120 por 1440 pixels. Isso resulta numa densidade de pixels de 564 ppi. Ele possui a proporção de tela de 19,5 por 9, que é a famosa Full Vision, que significa que a tela é mais esticada. Isso significa que nós temos um aparelho com uma tela grande, 6,1 polegadas, porém um pouco mais compacto. Ele não aumenta de tamanho porque a tela aumenta. Eles deram um jeito de deixar a tela maior num aparelho não tão grande. E uma coisa que eu gosto das telas da LG é que elas são muito bem feitas. A LG tem a especialidade, o know-how de fazer telas muito boas. Agora, uma outra coisa que chamou muita atenção quando o LG G7 Think foi lançado é o seu modo tela super brilhante. Isso é um modo, é um recurso da LG que permite que você aumente o brilho da tela do LG G7 Think em até 1000 nits. É muito alto, é um brilho muito intenso, tanto que você só pode ativar esse recurso por até 3 minutos. Agora eu quero falar da câmera do LG G7 Think. Ele conta com 2 câmeras, como eu já falei, assim como a LG já havia feito no LG G6. Inclusive, as configurações das câmeras são muito parecidas. Uma é uma câmera super angular de 16 megapixels, abertura f1.9 e ângulo de visão de 107 graus, enquanto a outra possui um ângulo padrão de 71 graus, também com 16 megapixels e abertura f1.6. Em ambientes com muita luz, com uma claridade muito boa, em um dia claro, por exemplo, como vocês já estão conferindo aí algumas fotos que eu tirei com a câmera do LG G7 Think. Quando a gente passa para condições de iluminação muito boa, fotos à noite, tiradas em ambientes escuros, a situação infelizmente muda um pouco de figura. Existe na câmera da LG um modo super brilhante que promete tornar objetos com baixa luminosidade até 4 vezes mais claros, sem ruído e sem granulação extra. O que ele faz é aumentar os pixels para que eles absorvam mais luz, diminuindo assim a resolução da foto, mas deixando a imagem mais clara e mais aceitável. Mas no geral, quando a gente compara a
câmera da LG G7 Think com outros concorrentes no mesmo nível, a câmera da LG G7 Think neste ponto deixa a desejar, infelizmente. Outra funcionalidade interessante é a iCam, a câmera com recurso de inteligência artificial, que ele analisa o assunto que está sendo fotografado e configura a captura de acordo com o que está sendo registrado, dentre 19 modos disponíveis, que vão desde grupo de pessoas, céu noturno, documentos, comida, interior de casa e vários outros modos. A ideia é boa, mas na prática a execução falha um pouco. Primeiro porque demora, dependendo da foto, demora bastante para ele entender o que é o assunto que está sendo fotografado. Segundo, que várias vezes ele erra o assunto que está sendo fotografado. E em terceiro, poucas vezes eu fiquei satisfeito, mesmo com ele captando qual é o assunto, com o resultado obtido, procurando geralmente deixar a câmera no modo automático, mesmo que as fotos saiam muito melhores. Já a câmera frontal possui 8 megapixels, com abertura f1.9 e ângulo de visão de 80 graus, e uma qualidade de captura, ou seja, de selfies, né? Basicamente é para isso que a gente utiliza uma câmera frontal hoje em dia, muito boa, com o modo retrato funcionando também muito bem, como vocês podem ver aí nos exemplos que eu estou passando na tela. Agora a gente vai falar de som, e isso é uma coisa que a LG trabalhou muito bem no LG G7 Think, que possui uma tecnologia Boombox, e que realmente impressiona. O que é Boombox? A sacada aqui é simples, é usar o corpo do aparelho como uma caixa de ressonância, que resulta num som uniforme, como se o som estivesse saindo de todo o corpo do aparelho. Isso é capaz, dependendo do som que está sendo reproduzido, do volume e tudo mais, de vibrar até superfícies sólidas de madeira ou metal. O que significa que a superfície onde nós deixamos o aparelho influencia na qualidade do áudio. E pode até melhorar, como por exemplo quando você coloca sobre uma madeira oca, que vai dar uma aprimorada no som. Em relação ao sistema, o LG G7 Think ainda está na versão 8 do Android. Não que a versão 8 seja uma versão ruim, pelo contrário, é uma versão muito boa, estável, fluida. Mas um aparelho que foi lançado na metade de 2018, que a gente já tem vários meses pela frente, já temos aí vários aparelhos de concorrentes, muitas vezes até aparelhos intermediários que foram lançados depois, que já receberam a nova versão do Android 9, Android Pie, o LG G7, que por mais que tenha tido uma queda substancial de preço, ainda não é um aparelho barato, é um aparelho para o segmento premium. Não ter recebido, para mim, é uma falha complicada da LG, que deveria apressar a vinda da atualização para o LG G7 Think aqui no Brasil. O sistema do LG G7 Think roda muito bem, fluidamente, perfeitamente, sem lag, sem nada. Sem travamento, sem lentidão, assim como todos os aplicativos de jogos testados no aparelho, mesmo os mais pesados. O que significa uma boa implementação do processador Snapdragon 845 da Qualcomm, na época do lançamento um dos melhores, talvez o melhor na época disponível no mercado, e 4 GB de RAM muito bem implementadas. Eu testei vários jogos, alguns bem pesados, como Marvel Future Fight, PUBG Mobile, dentre outros, e eu verifiquei que o G7 Think ele trabalha muito bem com esses jogos, roda perfeitamente com gráficos e performance máxima, sem nenhum problema, dando conta perfeitamente de todos esses jogos, como é de se esperar de um aparelho do nível do porte do LG G7 Think. Ele conta ainda com 64 GB de capacidade de armazenamento interna, que não é pouco. Possui lá fora uma versão também disponível com 128 e 6 GB de RAM, porém no Brasil a que nós temos hoje é 64 GB. Além disso, é possível expandir essa memória a até 2 TB através de cartão de memória. Agora chegou aquele momento polêmico, e é curioso que desde sempre é um dos momentos acho que mais polêmicos dos meus reviews, que é quando eu falo da bateria. Porque é difícil achar um aparelho que tenha uma bateria que, na minha opinião, seja realmente uma bateria boa, uma bateria decente. Eu tenho testado alguns aparelhos que têm me agradado,
e infelizmente o LG G7 Think não é um desses. Ele possui 3.000 mAh de bateria. A LG fez uma otimização de tela, diz que reduziu em 30% o consumo energético em relação ao LG G6, trouxe vários recursos, porém nada muito além daquilo que já havia também no LG G6, porém a otimização do consumo de bateria não me agradou. Para vocês terem uma ideia, durante os testes, uma única vez a bateria durou mais de 10 horas. Foi nesse dia aqui onde eu registrei com 10% faltando para acabar a bateria. O consumo total até aqui era de 10 horas e 16 minutos, sendo que o uso de tela foi de apenas 2 horas e 17 minutos. Para você ter uma ideia, a autonomia da bateria com alguns jogos ela caiu drasticamente, chegando a 5 horas e 1 minuto quando eu registrei com 9% de bateria. Foi jogado 45 minutos de Minecraft, executado música no Play Music por 3 minutos, 20 minutos de Clash Royale, Pokémon por 10 minutos e redes sociais, câmera no geral. E a bateria durou apenas 5 horas. Então, primeira coisa, dá para perceber que eu uso muito o smartphone. Uso realmente. Porém, há outros smartphones que eu testo. Estou testando smartphones com 3.000 mAh de bateria, assim como a LG G7 Think, e a bateria tem durado muito mais do que durou quando eu utilizei o LG G7 Think. Por exemplo, aqui 6 horas e 15 minutos, registrei com 13% de bateria, apenas 2 horas e 55 de tela. E os aplicativos utilizados não foram nada demais: WhatsApp, Instagram, Chrome, Pic, Facebook, Pokémon Go, Maps, entre outros. E só para falar de um outro dia que teve uma duração um pouco mais longa, registrei com 7% de bateria, falta para acabar, durou 7 horas e 17 minutos, e aí que eu tive um consumo de tela maior, é claro, 3 horas e 45 minutos. O que, mais uma vez, eu digo, não justifica, porque eu já tive usos de smartphone muito mais intensos. Muitas vezes eu levo smartphones para eventos, faço vídeos, faço fotos com eles que consomem muita bateria, jogo e ainda assim não tive uma autonomia tão baixa como aqui o LG G7 Think acabou proporcionando, infelizmente. Bom pessoal, então é isso. Esse é o LG G7 Think. Eu espero que vocês tenham curtido aí as minhas considerações. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o aparelho, deixem aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E não esqueçam, se vocês querem mais detalhes a respeito de todos os testes que eu realizei, de toda a análise durante o tempo que eu testei o LG G7 Think, entrem lá no site alentech.com.br, vocês vão ter um review completo com todas as informações. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!